Oi pessoal, Paulo Fialho do canal Sabendo Matemática, continuando com a nossa correção da prova do Enem, correção não, né? A nossa análise da prova do Enem de 2020, prova cinza. A gente aqui está fazendo uma correção, uma análise de detalhes, de coisas que podem aparecer e pequenas variações que podem vir pela frente, tá bem? Essa questão é um ícone na prova. Ela podia ter acabado com o mundo, mas eles foram bonzinhos, tá? E eu vou explicar por que isso aconteceu. Por que eles foram bonzinhos, tá? Essa questão podia ter sido um caos. Então vejamos. Um processo de aeração, bom, primeiro que o desenho já complica, né? Já assusta, o cara já tá botando um i de impossível, já tá passando para outra. Mas não é. Ela é legal, ela é maravilhosa a questão, tá? Então, um processo de aeração, o que é isso? Está colocando ar numa mistura de alguma coisa. Muito bem. Que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1. Então, essa bomba puxa esse líquido e faz com que ele suba e o faz passar pelo aerador A1. Então, aqui nesse aerador ocorre o processo, que aumenta o volume do líquido em 15%. Então, quando a bomba tira daqui e empurra para passar nesse aerador, ele aumenta em 15% o seu volume. E em seguida passa pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Então, aqui no primeiro aumentou 15%, agora chega no outro aumenta 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com esta figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base do tanque 2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Muito bem. Para finalizar o processo, lá eu não consegui botar nada, não consegui desprezar nada, porque tem um monte de informação em tudo, né? Então, para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X. Bueno. Queridos, você sabe o que o pessoal que acertou essa questão na hora da prova fez? Simplesmente fez dois aumentos consecutivos. Um de 15% e um de 20%. Tem inocente que chegou a inventar. Eu vou inventar que era 100. E aí ele me disse que aumentou 15%. Aí passou para 115. Aí ele me disse que esse volume aumentou mais 10%. Quanto é que é 10%? É 11,5%. Então, 115 mais esses 10%, que vai nos dar 0,5, 6, 2, 1. Ou seja, ele passou de 100 para 126,5. A gurizada fez isso. E aí foram olhar a resposta, era 100, passou para 126,5. Tá aqui, letra A. Letra A, tô indo adiante. Pá, que barbada essa questão. Era isso? Foi isso. Não era isso. Vocês conseguem entender? Tá certa essa resposta. E as crianças fizeram isso aqui, inventaram o número 100, aumentaram 15%, aumentaram 10%, aumentou 26,5%, ou seja, o fator 1,265. Era para fazer isso? Não. Não era para fazer isso. Mas isso deu a resposta? Deu. Mas isso aqui vai ter que fazer... Até vai. Mas não nesta cara de pau aqui, tá? No melhor gauchês possível, nesta baita cara de pau, tá? Então, vamos lá. Os tanques, primeiro houve um aumento de 15, depois houve um aumento de 10 no seu
volume. Então vamos lá. Os tanques T1 e T2 são prismas retos. Meus queridos, o que é um prisma reto? Prisma é aquele sólido que tem chão e teto paralelos e iguais. Chão e teto paralelos e iguais. Por exemplo, isso aqui, ó, é um prisma de base triangular. Triângulo equilátero no chão, então um prisma triangular regular. Aqui ele fala que é um prisma que tem bases retangulares. Então, na base é um retângulo, na base é um retângulo. Tá bom. Que sólido é conhecido também por esse nome? Paralelepípedo. Então, eu tenho um paralelepípedo aqui. É um prisma que a base é um retângulo. Muito bem, desculpe a falta de qualidade do desenho. Vamos ver. Sendo que a base de T1 tem comprimento C. Então, comprimento C. E tem largura L. Largura L. E tem uma certa altura a qual ele não se referiu. Então, esse é o T1. Esse é o tanque 1. E o tanque 2? O que é o tanque 2? Tem comprimento... A base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Então, o tanque 2, o que vai ser? O comprimento ficou pela metade, então ele seria menorzinho aqui. E essa largura seria bem maior. Essa largura seria bem maior. Tá? Algo mais ou menos assim. Então ele fala que aqui é C sobre 2 e aqui é 2L. Tu concorda que as modificações poderiam ter sido feitas de infinitas formas? Dobra o comprimento e triplica a largura? Ficam ambas pela metade, ou ambas triplicam, ou uma multiplica por 4, a outra multiplica por 5. Uma triplica, a outra fica pela metade. E aí nada mais daquilo que foi feito lá no início funcionaria. Nada mais. Tá? Só funcionou porque eles quiseram que funcionasse. Mas isso abre um flanco enorme de possibilidades, pessoal. Então isso aqui é importante, embora não pareça. Muito bem. Então vamos ver. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, que é então ele sai daqui e vem para cá. E ele aumenta o volume. Beleza. O responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, o líquido que já saiu daqui. Então, digamos que tenha saído tudo isso aqui. Esvaziou. Esvaziou. Então, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X. Então vamos botar aqui, ó, X. Digamos que tenha esvaziado. Ah, mas e se não esvaziou? Sim, mas é um X genérico. Ele podia ter uma altura desse tamanho, mas saiu apenas X. Saiu apenas X. E a altura da coluna de água de líquido que chegou a T2, denotada por Y. Denotada por Y. Muito bem. Então vamos lá. O volume é o mesmo? O volume que sai aqui, ó, vamos botar volume inicial, ele é o mesmo que chega aqui? Não. Por que que não é? Porque houve aumento desse volume, houve a aeração feita por esses dois mecanismos. Então, ele aumentou, ele expandiu. É muito comum o Enem colocar questões que dois sólidos de formatos diferentes tenham o mesmo volume. Aqui eles botaram sólidos que são de volumes diferentes, mas que têm o mesmo formato. Ambos têm formato de paralelepípedo, só mudam as suas dimensões. Então, vamos lá. Eu tinha um volume inicial. Esse volume inicial teve um aumento que foi de 10%. Então aqui houve um aumento de 10%. Aí chegamos neste cara aqui, que seria um volume intermediário. Aí ele chega em A2. Em A2 ele tem perdão, aqui era um aumento de 15%. Estou ficando maluco. Então 15% no primeiro aumento e 10% no último aumento.
chegando aqui a um volume final. Muito bem. Então aqui vem todo aquele processo de coisas que aumentam o percentual, que são usados lá como fator multiplicativo dentro da matemática financeira, numa porcentagem mais elaborada. Olha aqui, ó, eu vou escrever aqui e depois eu vou apagar. Se eu tenho uma coisa que é A, e esta coisa aumenta 20%, o que acontece? Fica ela mais 20% dela. Ou seja, é A mais 20%. Tu concorda que 20% é o mesmo que 0,2? A essa altura eu esperaria que tu já estivesse com isso mais dominado. Porque olha aqui, ó, 20 dividido por 100. 20 por 100. Simplifica o 0, se tu quiser, fica 2 sobre 10, 0,2. Tá? Então aqui é a forma percentual, aqui é a forma decimal. E aí tu olha, A mais 0,2, aqui eu tenho 1A mais 0,2, 1,2 de A. Então quando uma coisa aumenta 30%, ela ficaria 1,3 do que ela era. Quando aumenta 47%, ficaria 1,47 do que era. E assim vai indo. Lá na matemática financeira, isso aí se enquadra naquela história do U mais I, que a gente usa como fator multiplicativo. Na própria fórmula de juro composto, na própria fórmula, ó, o valor futuro, que também dá para chamar de montante, o valor futuro é o valor presente, que multiplica 1 mais I, que é isto aqui, elevado a N. Esse 1 mais I é exatamente esse processo que está colocado aqui. Muito bem, linkei um pouco com esses percentuais lá de trás, então vamos ver aqui. Esse nosso volume final fica quanto? Bom, se aumentou 15%, ele multiplicou por 1,15. Ele aumentou 10%, então multiplica por 1,1 ou 1,10, como vocês queiram. Esquece um pouquinho a vírgula, 115 vezes 11, 115, vem o zero aqui, 115 também, 5, 6, 2, 1. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Então significa que aumentar 15 e aumentar 10, ele ficou 1,265 do que ele era, que era o volume inicial. Então vejam, o volume final é 1,265 do volume inicial. Ah, então chegou na resposta? Não. Não chegou na resposta. Deixa eu apagar essa conta, porque eu preciso de espaço. Vamos ver. Isso aqui não vai escrever direito. Então, deixa eu botar maior aqui, ó. O volume final, 1,265 do volume inicial. Então vamos lá. Volume. Como se calcula o volume de qualquer prisma? A área da base vezes a altura. Volume dos prismas, área da base vezes a altura. Nas pirâmides era a área da base vezes a altura sobre 3. Pirâmides e cones. Então, vamos lá. Área da base, deixa eu botar aqui de lado, ó. Área da base vezes altura. Gente, o que é a área da base? Qual é a figura plana que tem nessa base aqui, ó? Tem um retângulo. E esse retângulo mede C por L. Então a área da base é C vezes L. Tá, mas isso aqui é o volume final, que é este aqui. Aqui também, a área da base vai ser a área do retângulo, só que esse retângulo mede C sobre 2 e 2L. Então, o volume final vai ser C sobre 2 vezes 2L. Vezes a altura. Qual é a altura? É Y. Isto ficou igual a 1,265 do volume inicial. Base, o que tem na base? Tem um retângulo que mede C por L. Então a área da base, C vezes L, vezes a altura, que é quem? X. Tinha que ter feito tudo isso. Sabe por que deu certo aquela resposta lá? Porque aqui, ó, C vezes L, aqui está dividido por 2, aqui está multiplicado por 2. Poxa, dobrou um e dividiu o outro pela metade. Então não alterou.
A área da base continua a mesma área da base. Mas aquilo que eu disse lá no início, ele poderia ter triplicado o comprimento e dobrado a largura. E aí nada mais daquilo iria funcionar, porque aqui teria uma multiplicação por outros fatores. Então foi uma casualidade. Me dá a sensação que eles até fizeram isso, mas aí a questão ficou difícil demais e eles tiraram o pé. Colocaram uma forma um pouquinho mais fácil. Porque, vê se tu concorda comigo, se tivesse a necessidade de fazer tudo isso, tu concorda que ela seria uma questão dificílima para a hora da prova? Pensando que tu tem 2 minutos e meio para fazer uma questão, ela seria dificílima. E aí o que acontece? Se vem uma questão dificílima, aquele aluno que não sabe nada erra, aquele aluno que sabe um pouco erra, aquele aluno que sabe um monte erra também. É tão difícil que todo mundo erra. Na prova de 2019, se eu não me engano, teve uma questão que quem acertou as 45 e quem acertou 44 e errou uma delas, eles ganharam a mesma nota, porque a questão foi tão difícil que todo mundo errou, que eles nem levaram em consideração no cálculo. Era algo que não adiantava bolhufas. Então, essa questão, quem meteu os peitos e conseguiu pensar naquele, aumentou 15, aumentou 10, já teve algum mérito, sabia o que estava fazendo, pelo menos um pouco. E aí deu sorte que acertou. Mas se a pessoa não conseguiu linkar uma coisa com a outra, mesmo que erradinho, que faltaram coisas para serem feitas, né? Mas a pessoa conseguiu chegar lá de alguma forma, ela marcou a resposta correta. Não tinha nada a ver o modo de dizer. Faltou análise. Mas aí a questão seria difícil demais. Entende o que eu quero dizer? Tudo isso está em jogo dentro da prova do Enem. Então ela é muito mais complexa do que se imagina, tá, pessoal? Muito mais. Então, aqui o que houve? C vezes L, C vezes L. Os dois lados estão multiplicados por C vezes L, vai cortar um pelo outro, e do lado de lá vai sobrar apenas o Y, e aqui 1,265 vezes X, o que nos dá a resposta letra Argentina. Certo? Belíssima questão para estudo. Para a hora que a gente está estudando, essa questão eu acho maravilhosa. Para a hora da prova, ela é difícil de fazer. Certo? Mas para a gente revisar, para a gente falar de todas as coisas, excelente. Ok? Beleza, curte esse vídeo por favor, te inscreve no canal, conversamos no próximo. Valeu, abração!